Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a nossa lição de número 11, que tem o seguinte tema: a organização de uma igreja local. Nós chegamos ao momento de continuar, é claro, os estudos das epístolas pastorais, porém, agora a epístola que foi escrita para Tito. Estamos dando sequência nas epístolas pastorais, mas agora especificamente para Tito. Epístolas pastorais, os irmãos sabem que é um termo moderno. A partir do século XVIII é que a teologia moderna classificou essas epístolas como epístolas pastorais, porque o apóstolo Paulo se dirigiu aos seus filhos na fé, seus discípulos, para orientá-los, visto que eles foram colocados como pastores supervisores, responsáveis pelas congregações aonde eles estavam, Timóteo em Éfeso e Tito na ilha de Creta. E esta lição de hoje nós vamos entender que praticamente tem as mesmas recomendações para Tito, recomendações acerca de como deveria ser a liderança, recomendações acerca das heresias e dos hereges que ali estavam, dos problemas que havia também na comunidade cristã. Porém, nós vamos ver uma pequena diferença na atuação de Tito em relação a Timóteo. E nós vamos analisar e ver que para os dias de hoje nós temos que tomar os mesmos cuidados, cujo qual Paulo recomenda a Tito, para que tenha esses cuidados em relação à organização da igreja no que diz respeito, principalmente, à liderança, porque nós vamos ver o contexto histórico, nós vamos entender algo que estava acontecendo ali em Creta. Essa lição, ela é muito rica de informação. Eu tenho certeza absoluta. Fique conosco até o final desse vídeo, desta videoaula, que você vai enriquecer o teu conhecimento, coisas que você nunca ouviu acerca do contexto histórico desta lição e das aplicações para os dias de hoje. Preste bem atenção. A lição, ela está baseada no nosso texto áureo em Tito, capítulo 1, versículo 5. A verdade prática nos diz assim: a igreja local deve subordinar-se à orientação de Deus, em primeiro lugar, por meio do quê? Através da sua palavra, que é o manual de administração eclesiástica por excelência. Então, a verdade prática, que nós podemos sintetizar o assunto desta lição, é que a igreja tem que se subordinar a Deus por meio da palavra. E foi o intento do apóstolo Paulo para fazer com que aquela igreja se subordinasse a Deus por meio do evangelho, cujo qual Paulo havia transmitido para Tito. Mas prestar atenção, a leitura bíblica em classe, ela está baseada em Tito, capítulo 1, do versículo 4 ao 14. E como sempre eu fiz uma análise desses versículos, do 4 ao 14, para extrair os ensinamentos e o enriquecimento acerca das lições que esses textos passam para nós, e organizei esse conhecimento para você. Então eu gostaria que você pegasse papel, caneta, para você anotar as informações que eu extraí para organizar esse conhecimento. Objetivo geral. A nossa lição, a lição de número 11, ela tem um objetivo geral. Qual é? Apresentar os requisitos bíblicos para formar um ministro do Evangelho. Então, objetivo geral, preste bem atenção. Se alguém perguntar para você quais são os requisitos bíblicos para formar um ministro do Evangelho, então você vai saber por meio do que foi passado para Tito, nessa epístola escrita por Paulo. Nós vamos aprender aqui coisas maravilhosas nesta lição. A carta a Tito, preste bem atenção. A carta a Tito tem algumas informações que eu organizei para você, professor, para você, aluno. Anote aí. Primeiro, ela teve o mesmo caráter doutrinário que as de Timóteo. Então, em se tratando de caráter doutrinário, é o mesmo caráter. É uma carta de ensinamentos e doutrinas para a conduta tanto dos líderes como da membresia, os membros. Segundo,
ela possui instruções para destinatários. Era instruções para Timóteo primeiro, né? E depois para Tito, que é agora a carta que nós vamos estudar. Então ela possuía instruções. O que é uma instrução? A pessoa vai instruir, ensinar no caminho que deve andar, a postura que deve ter. Então é uma carta doutrinária. Se alguém perguntar para você qual é o caráter da carta de Paulo a Timóteo e a Tito, especificamente hoje vamos estudar Tito, o caráter é um caráter doutrinário, ok? É um caráter de instrução. Nós temos ainda aqui instruções acerca dos obreiros, acerca da igreja, acerca dos falsos mestres. Então essas instruções é acerca dos obreiros, acerca dos membros e acerca dos falsos mestres. Ainda entre essas instruções existe louvor e existe revelação acerca do reino de Deus. O apóstolo Paulo nunca escreveu nada sem que ele mencionasse louvores a Deus, gratidão e reconhecimento ao Senhor por sua obra e também as promessas do reino no porvir. Sempre Paulo menciona isso. Mas nós vamos estudar nas próximas lições. Nós estamos aí na 11ª, ainda tem a 12ª, 13ª. Nós vamos ver um pouco mais acerca das menções que Paulo fez acerca do reino. Mas aqui, nós temos aqui acerca dos falsos mestres. Porém, existe uma diferença básica entre Tito e Timóteo. Que diferença básica é essa? Anote aí. Tito foi incumbido de ser um supervisor missionário, ok? E isso significa que ele deveria não só cuidar das igrejas que existiam, mas também evangelizar regiões que ainda não havia igrejas. Diferente de Éfeso, que já tinha várias igrejas, quase em todas as partes de Éfeso, estabelecidas. Era para Timóteo atender delas, organizar elas. Mas Tito tinha igrejas, já tinha igrejas, eu vou mostrar o contexto histórico para você aqui, de quantas cidades tinha na ilha de Creta. Vou falar algo sobre Creta aqui, muito interessante. E o contexto também cultural daquela época, a dificuldade que Tito encontrou para evangelizar, uma profunda mitologia grega que predominava naquela ilha ali. Vou mostrar algo aqui histórico para você. Mas, além de ter igrejas em Creta, em algumas partes, essas igrejas que tinha em Creta não tinha líderes. Estava uma desordem. E várias regiões não tinha nem igreja. Então, além de Timóteo cuidar das que tinham ali, colocar uma liderança adequada, conforme os requisitos que Paulo passou para ele, ele teria que abrir campo, muito mais do que Timóteo lá em Éfeso. Então, os historiadores dizem que Tito é considerado um supervisor missionário, que ele tinha que abrir campo mesmo, porque tinha regiões que ainda não tinha igreja, várias, né? E as igrejas que existiam em regiões não havia ainda líderes. E as outras regiões que não havia igreja, Tito deveria abri-las. Algumas igrejas estavam sem direção. Então a missão de Tito era colocar líderes nas igrejas, que não eram igrejas como hoje, né, irmãos? A gente, quando fala igreja, nesse contexto histórico, eram casas de irmãos, residências pequenas. Hoje, quando se fala em igreja, imagina-se um templo, né, grande, etc. Mas naquela época eram residências. Então, nas casas que havia grupos de irmãos servindo a Deus, muitas delas em Creta não tinha pastor, não tinha bispo. E aí então Timóteo foi colocado lá para organizar essa igreja em relação à liderança e abrir mais igrejas em regiões que não tinha igreja. Agora, prestar bem atenção, vamos analisar algo sobre Creta. Creta é a maior e mais populosa ilha da Grécia. Creta é uma ilha. O nome Creta, mesmo no original, significa ilha, ok? Ilha. Ela está situada no sul do Mar Egeu. É a quinta maior ilha do Mediterrâneo. É a quinta maior ilha do Mediterrâneo. E a segunda maior do Mediterrâneo Oriental. Administrativamente, é uma região com capital chamada Heraclião. Heraclião. E é lá em Heraclião que hoje ainda existe uma igreja, está escrito lá, Igreja de São Tito. Ok? E existe lá em Heraclião a Igreja de São Tito.
que é também a maior cidade da ilha, ok? A ilha tem 8.336 km² e em 2011, no último censo que foi feito, constatou-se que tinha 623 mil habitantes. Então, uma cidade populosa, uma grande cidade. Uma grande cidade é hoje Creta. Naquela época também era, porque um grande historiador chamado Homero, ele escreveu que naquela época Creta tinha 100 cidades. Uma ilha com 100 cidades. Então era grande, porque ela tem mais de 200 quilômetros de extensão. Ela tem mais de 200 quilômetros de extensão e muitas das vezes a largura dela variava de 11 quilômetros a quase 60 quilômetros de largura. Uma ilha imensa, ok? Para você ter uma ideia, 200 quilômetros, se você for pegar o carro hoje e viajar 200 quilômetros, você vai levar aproximadamente 3 horas circulando de carro 200 quilômetros. Então veja bem quanta terra você percorre. Naquela época, a ilha de Creta tinha mais de 200 quilômetros, então aproximadamente 100 povoados, considerados municípios naquela região. A ilha constitui uma parte significativa da economia do patrimônio cultural da Grécia. Essa ilha hoje, ela tem uma parte significativa do patrimônio cultural da Grécia. Por quê? Preste bem atenção. Ao mesmo tempo, ela conserva as características culturais próprias da sua época. Nomeadamente, também ela é muito importante na música e na poesia. Mas olha só que interessante. Foi em Creta que floresceu a civilização minoica, tão famosa no mundo. Entre os primeiros séculos do terceiro milênio antes de Cristo, há indícios arqueológicos que há 6.000 anos atrás já tinha pessoas em Creta. Vejam bem como ela era habitada. Em meados do segundo milênio antes de Cristo, ela é considerada a mais antiga civilização que há registro na Europa. Então, olha só que informação rica aqui, ó. Continente europeu, eu vou mostrar aqui de onde é que surgiu o nome Europa. Continente europeu todo mundo conhece, mas que se tem notícia da região aonde havia pessoas morando há mais tempo, mais antiga, seria a localidade da ilha de Creta. Se alguém perguntasse assim, qual foi uma das primeiras regiões da Europa a ser habitada? Você responda, a ilha de Creta. É o que se tem notícia. Agora, considerada a mais antiga civilização que há registro na Europa. Agora, olha só que interessante, irmãos. Nesse local, Tito foi colocado. Segundo a mitologia grega, foi ali que cresceu Zeus, principal deus da mitologia grega, na ilha de Creta. Olha só a crença que havia ali. E que viveu também o Minotauro. Já ouviu falar no Minotauro? Pois bem, na ilha de Creta que havia essa crença. E Tito foi colocado lá, numa dificuldade, numa grandeza de incredulidade e idolatria, nas crenças da mitologia grega. De acordo com a tradição, Paulo ordenou Tito bispo de Gortina, em Creta. Gortina seria como se fosse a capital. Ele teria morrido, segundo os historiadores, Tito, em 107 d.C., com aproximadamente 95 anos. Então ele trabalhou muitos anos ali naquela ilha, ok? De acordo com a tradição. Agora, Gortina excedeu o poderio de todas as outras cidades cretenses. Então Tito estava na principal, Gortina. E chegou a dominar todo o vale, de Messara até Levina. E depois da destruição de Festo, no século que se estendeu ao seu poder até Mátala. Agora, olha só que interessante, o mito de Europa e Zeus. Na mitologia grega clássica, Gortina foi o local de um dos muitos relacionamentos amorosos de Zeus. Olha a incredulidade que tinha, a mitologia que tinha ali. Tito foi colocado lá para evangelizar essa gente. Então, Gortina, que era a cidade onde estava Tito, foi um dos locais dos relacionamentos amorosos de Zeus com a princesa Europa, cujo nome dessa princesa, na mitologia grega, foi aplicado também ao continente. Então, o continente chamado Europa, na verdade, Europa era o nome de uma princesa da mitologia grega, que teve um caso com Zeus lá na ilha de Creta, segundo a mitologia grega, a crença da época entre os gregos.
De acordo com o livro terceiro da Odisseia de Homero, Homero é um grande historiador que muitos conhecem, já leram suas obras, e foi a maioria dos historiadores. Nós vamos ver algo interessante aqui, que foi tirado, Homero, ele explica que um profeta lá da ilha de Creta, ele usou uma expressão que o próprio apóstolo Paulo colocou na Bíblia. A expressão desse profeta, que eu vou falar o nome dele aqui. E de onde é que se tirou isso? Das obras de Homero. Até esse livro que eu tenho aqui, muitas pessoas mandam perguntas. Rodrigo, que livro é esse que você usa? Que livro é esse que você usa? Eu não tenho, irmãos, eu não tenho assim nenhum tipo de vaidade pessoal com o conhecimento que eu tenho, de esconder esse conhecimento. Tem pessoas que dizem assim, não revele as fontes da onde você tira as tuas pesquisas, porque senão as pessoas vão ficar sabendo mais do que você. Isso é uma tolice. Eu faço questão de mostrar para as pessoas as fontes, para que todo mundo aprenda. Não tem essa vaidade. Se existe algum ensinador que não quer mostrar suas fontes de ensino, essa pessoa tem uma vaidade que não agrada a Deus. Então aqui, esse livro você pode adquirir. É o comentário bíblico do Novo Testamento, versículo por versículo, de Champlin. Tá? Você pode adquirir. Novo Testamento interpretado, versículo por versículo. O autor, Champlin, PhD. Então você pode adquirir. E nesse livro aqui, Champlin, ele faz o comentário que Homero, ele explica acerca dessa mitologia e muitas informações. Então Homero, segundo a Odisseia de Homero, Menelau e sua frota retornando para casa após a guerra de Troia, e alguém já assistiu o filme Troia, né? Menelau, realmente existiu, foi desviado do seu curso e acabou na costa de Gortina, na ilha de Creta. Homero descreve que uma tempestade então lançou as embarcações contra os rochedos, acabando por destruir muitas delas. Essa ilha era muito famosa. Na mitologia grega, Europa era filha do rei da Fenícia, Agenor, e irmã de Cadmo. Foi raptada por Zeus. Olha aqui, Então essa Europa, ela era uma princesa, que ela foi raptada por Zeus na mitologia grega. E veja a fama que ganhou essa história, que o continente europeu recebeu o nome dessa princesa. Por isso que Europa tem o nome de Europa, por causa da mitologia, cujo qual essa princesa se chamava Europa. Agora que interessante, segundo a mitologia, Zeus raptou a Europa e disfarçou-se de touro para que sua ciumenta mulher, Hera, não percebesse, e levou a Europa para Creta. Por isso que eu digo que Creta ela era muito importante para a mitologia grega, e olha onde Tito foi colocado. Foi difícil para Tito. E daí nós vamos entender por que dessa lista negra que Paulo fala que havia pessoas em Creta, mentirosos. Eles eram considerados muito mentirosos, os habitantes de Creta. Tá? Que o próprio Homero, o próprio profeta que havia lá, que eu vou falar o nome dele aqui, fala que eles eram muito mentirosos, aumentavam demais. Até as mitologias, que já é um conto, né, que não é real, eles aumentavam até as mitologias. Olha só, e levou a Europa para Creta, onde desembarcou na praia de Matala, o que levou Cadmo a procurá-la, e na jornada a fundar cidades de Tebas. Em Creta, Europa teve 3 filhos, Minos, Radamanto e Sarpedão. E lá, hoje, na capital de Creta, existe uma igreja de São Tito, que Tito ficou ali aproximadamente 107 depois de Cristo, pregando, muitas pessoas se converteram, ok? Vamos aqui só um conhecimento para você entender acerca da onde Tito foi colocado para pregar o evangelho, em Creta, uma das cidades mais antigas da Europa, que é uma ilha, e também ali a crença da mitologia era muito forte, porque segundo os historiadores, na mitologia grega, Zeus cresceu em Creta e teve casos com a princesa Europa, ali em Creta. E olha só que difícil lugar que Tito estava. As referências para você encontrar, deixa eu ver aqui, nós vamos ver aqui o esboço da carta de Tito. Tá? Aqui na página 413 tem o esboço da carta de Tito, que é muito importante, só para você entender. Nós temos aqui 8 classes de esboço e tópico de orientação acerca da carta. Então nós temos aqui, primeiro, saudação, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Segundo, qualificações dos anciões ou supervisores. Então, se você for estudar Tito, você vai ver, em primeiro lugar, uma saudação.
Segundo lugar, a qualificação dos anciões. Terceiro lugar, os deveres dos supervisores, tá? De combater os falsos ensinamentos. Olha só para você ter uma noção do caráter da carta. Quarto, dever do supervisor quanto às congregações. Mais um dever. Quinto, a conduta dos supervisores em face da volta de Cristo. Sexto, a conduta cristã ideal. Note que é recomendação para tudo, né? No que diz respeito à igreja, à organização da igreja. A conduta ideal em relação ao mundo pagão. Sétimo, a conduta cristã ideal deve ser demonstrada nas obras. Nós vamos ver ali que Paulo fala que os cretenses até diziam que conheciam Deus, mas negavam isso por suas obras. É muito importante isso aqui. 8. As instruções e saudação final. Então aqui nós temos 8 tópicos do esboço da carta de Tito. E eu gostei da divisão desse esboço aqui. Todas as Bíblias têm esboço. Mas a divisão desse esboço aqui, feito por Champlin, eu gostei muito, porque tem aqui um enfoque maior nos deveres dos supervisores. Nós temos aqui o dever de combater os falsos mestres, dever de proteger as congregações, a conduta do supervisor diante a volta de Cristo, a conduta da igreja em relação ao mundo pagão, a conduta do cristão ideal deve ser demonstrada pelas obras. Eu gostei muito desse esboço. É provável que os cretenses do dia de Pentecostes que levaram pela primeira vez o evangelho para a ilha de Creta. Está na Bíblia isso? Exatamente. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos aqui, só para mostrar para os irmãos, que a Bíblia fala que ali no dia de Pentecostes tinha pessoas de várias partes do mundo, tá? E no versículo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 11, fala: e cretenses, e árabes, e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, se alguém perguntar como que o evangelho chegou em Creta, o que é mais provável é que esses cretenses que estavam aqui no dia de Pentecostes se converteram e levaram o evangelho para a ilha de Creta. Alguns até dizem que o conhecimento do Deus dos hebreus, o conhecimento do verdadeiro Deus dos israelitas, naquela época eles chamavam o Deus invisível, mas real, alguns acreditam que foram soldados que fizeram parte do exército de Davi. Tem até o comentário aqui que o comentarista fala. Alguns acreditam que esses soldados eram de Creta. Alguns soldados do exército de Davi, isso quase 900 anos antes de Cristo. A monarquia foi instituída em Israel 1000 anos antes de Cristo. Então, mais de 900 anos antes de Cristo, Davi teve soldados no seu exército, e alguns acreditam que alguns soldados do exército de Davi eram da ilha de Creta. Então, lá 1000 anos antes de Cristo, na ilha de Creta, já se ouvia falar do Deus invisível, mas real. Porém, não predominou, cresceu a mitologia grega, né? Mas aqui na era cristã, no dia de Pentecostes, o conhecimento de Cristo, do Evangelho de Cristo, foi levado para Creta por meio dos cretenses que estavam aqui no dia de Pentecostes. Só para você ficar antenado aí acerca dessa informação. Agora aqui, vamos lá. A lição, deixa eu ver aqui, organizei o conhecimento para você aqui em relação à leitura bíblica em clássico, do versículo 4 ao versículo 14. Olha aqui, do versículo 4 ao 14 é revelado 6 assuntos, tá? 6 assuntos. Primeiro, que Tito também foi um discípulo de Paulo, porque ele foi chamado de filho amado. Essa expressão filho, ela era usada pelos profetas no Antigo Testamento ao discípulo que mais se destacasse. O discípulo que se destacava era chamado de filho. Paulo chamava Timóteo de filho, chamava Tito de filho, porque foram discípulos de Paulo. Claro que, acima de tudo, eles eram discípulos de Cristo, não que eles serviam a Paulo. Mas eles apoiaram o apóstolo Paulo, auxiliaram o apóstolo Paulo com muita reverência, porque Paulo foi um líder e Paulo adotou eles como filho. Então, primeiro, Tito também era discípulo de Paulo, ok? Segundo, o ministério em algumas igrejas não estava organizado, ou seja, estava sem liderança. Terceiro, nós vemos as qualificações do bispo,
Eu estou lendo aqui os 6 assuntos da leitura bíblica em classe, do versículo 4 ao 14. Revela 6 grandes assuntos. Primeiro, Tito era discípulo de Paulo. Segundo, havia igrejas que não estavam organizadas, ou seja, sem liderança. Quando você vê ali que o apóstolo Paulo fala: por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem, principalmente era para colocar líderes nas casas, nos grupos que os irmãos estavam se reunindo que não tinham liderança. Ok? Quarto, as 16 qualidades do dirigente. Na leitura bíblica em classe nós encontramos 16 qualidades. Depois nós vamos ver aqui. Quinto, as 10 características do mau obreiro. Tá? Sexto, como Tito deveria agir com os maus obreiros, que era repreender severamente, porque eram pessoas ruins, pois era verdade o mal que se ouvia falar deles. Tá? O comportamento daqueles homens que se ouvia falar era verdade, eles eram maus, tinham um comportamento mau entre os irmãos, e era para Timóteo usar de severidade com eles, a fim de que eles voltassem a ter uma fé saudável. E depois nós vamos ver, a partir do capítulo 3, Paulo recomenda, se for realmente um herege que não tem jeito, 2, 3 vezes orientando, evite essas pessoas, ok? Então era para ele agir dessa forma. Então, se alguém perguntar para você quantos assuntos importantes é revelado do versículo 4 ao 14, você vai dizer 6 assuntos. Primeiro, Tito era discípulo, as igrejas não tinham liderança, as qualificações do bispo, 16 qualidades do dirigente, 10 características do mau obreiro e como Tito deveria agir com esses homens. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz assim: a epístola enviada a Tito. Nós temos aqui, primeiro tópico, o intento da epístola. Segundo tópico, data que foi escrita. Terceiro tópico, um viver correto. Preste bem atenção aqui, irmãos. Vou explicar cada um dos tópicos para os irmãos. Primeiro tópico, o intento da epístola. Qual era o intento? Consertar o que estava errado, ok? Para que pusessem em ordem. Deixa eu mostrar a tradução do original aqui desse versículo, na página 417. Olha o que diz aqui, por esta causa te deixei, tá? Para que pudesses em ordem. Esta frase também poderia ter sido traduzida para que corrigisse o que estava defeituoso, errado. Ou seja, não poderia ter igrejas servindo ao Senhor sem uma liderança. A maior dificuldade, o que mais estava errado ali naquelas igrejas, em primeiro lugar, é que tinha grupos que se reuniam para servir a Deus sem uma liderança, conforme os requisitos da parte do Senhor Jesus, que Paulo sabia muito bem e Paulo mostrava esses requisitos. Então, em primeiro lugar, o intento da epístola, consertar o que estava errado para que pusesse em ordem. Em primeiro lugar, ter uma liderança entre os irmãos. Agora aqui, a data que foi escrita. Ela foi escrita em aproximadamente 64 depois de Cristo, tá? No mesmo período que foi escrita a primeira carta a Timóteo. E essa carta ela foi escrita na ocasião em que Paulo esteve preso em prisão domiciliar, aproximadamente 2 anos ali em Roma. Aí ele teve liberdade, uma liberdade provisória, ele era monitorado. E durante essa liberdade provisória que ele fez e percorreu a mais algumas regiões, ele escreveu então essa carta para Tito. Se alguém perguntar a época, tu vai falar depois que ele foi absolvido da primeira prisão lá em Roma, ele escreve essa carta. Agora o terceiro tópico, um viver correto. Olha só que interessante isso aqui. Para que os irmãos não fossem, tá? Ou não andassem como os costumes mundanos dos cretenses, ok? Eles eram mentirosos, os cretenses. O intento da carta é que eles tivessem, a igreja, um viver correto. Por isso que o pastor Elinaldo coloca aqui no terceiro tópico, um viver correto. Por quê? Porque os cretenses não tinham viver correto. Eles eram mentirosos. Olha aqui a leitura da página 422, que diz aqui. Preste bem atenção. 422, mentirosos.
Deixa eu colocar aqui. Olha só que interessante, havia um homem chamado Epimênides. Ele era um sábio cretense, grego, do século IV a.C. E que foi, olha que interessante, aliás, do século VI a.C., não IV, VI. E que foi considerado profeta pelos cretenses. E esse Epimênides, ele dizia, que era um profeta de Creta, que os cretenses eram mentirosos. O próprio profeta Epimênides falava isso. Epimênides escreveu, segundo Jerônimo, uma obra chamada A Expedição dos Argonautas, que falava sobre mistérios religiosos, onde foi extraído o trecho que é citado no versículo pelo apóstolo Paulo. No versículo 12, Paulo diz assim, um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões preguiçosos. Quando você lê o versículo 12 aqui do capítulo 1, e você fica imaginando assim, poxa, quem é esse profeta? Será que foi um profeta do Antigo Testamento? Não. É que Paulo, ele conhecia a obra de Homero, e essa obra de Homero, até o primeiro século depois de Cristo, ela foi muito lida pelas pessoas. Epimênides viveu no século VI antes de Cristo, mas ele escreveu várias obras. E esta obra que ele escreveu, que é a Expedição dos Argonautas, que falava sobre mistérios religiosos, nessa obra, Paulo tinha o conhecimento dessa obra e Paulo leu que os cretenses eram mentirosos. Aí Paulo escreve aqui no versículo 12, dizendo, um deles, seu próprio profeta, esse um deles é um cretense, Epimênides, seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. E aí Paulo, ele queria que Timóteo não andasse nos costumes dos cretenses. Por isso que a lição coloca aqui um viver correto. Qual era a principal característica má? Característica má dos cretenses? Eles eram mentirosos. Mentiam até sobre a mitologia. Eles chegaram a dizer que Epimênides viveu mais de 200 anos. Isso é um absurdo. Eles aumentavam. Segundo os historiadores, alguns dizem que Epimênides foi um profeta deles, no século VI, viveu até 150 anos. Mas entre os cretenses diziam que Epimênides viveu quase 300 anos. Eles aumentavam tudo. Né? Então, Paulo não queria que eles fossem igual os cretenses. A segunda parte, então vamos recapitular aqui. A primeira parte, o intento da epístola, consertar o que estava errado. Quando você lê na lição, consertar o que estava errado, arrumar principalmente a liderança da igreja, que em alguns lugares não tinha. A data que foi escrita, quando eles, na primeira prisão que ele sai, numa absolvição, ele então percorre regiões e escreve essa carta, 64 depois de Cristo. E um viver correto, porque um profeta que era cretense, do século VI, chamado Epimênides, ele mesmo escreveu que eles eram mentirosos, e Paulo conhecia esta obra, que Homero diz que foi a expedição dos Argonautas, e Paulo então coloca no versículo 12 um trecho dessa obra. Por isso que eu quero que você aprenda isso, para você. Na verdade, tem outros versículos na Bíblia, irmãos, que são trechos de livros daquela época. É verdade. Alguém pensa assim, poxa, a Bíblia, né, é só uma revelação que vem diretamente de Deus. É, sem dúvida. Mas o próprio Espírito Santo permitiu que os apóstolos usassem expressões da época, provérbios da época, frases da época, até mesmo de outros livros. Tá? Então, só para você ter esse conhecimento. A segunda parte diz assim, o pastor precisa proteger o rebanho. O primeiro tópico diz assim, qualificação dos pastores. Nós temos aqui na leitura bíblica em classe 16 qualidades de um pastor para a ilha de Creta. Paulo menciona aqui. Vamos aqui, cada uma delas. Primeiro, irrepreensível. No original, dar bom testemunho para que ninguém repreenda. Olha só, o líder, ele está na frente de uma multidão. Então ele tem que dar o bom testemunho para que ninguém lhe repreenda. Ele tem que ser irrepreensível. Segundo,
marido de uma só mulher. Naquela época a poligamia era normal, mas para o líder e para o povo de Deus, não. Marido de uma só mulher. Terceiro, filhos fiéis. A família tinha, eu tenho um livro que estava lendo sobre as características do bom pastor. Antes do bom pastor pastorear a igreja, ele tem uma congregação em casa. Ele tem que pastorear a família em primeiro lugar. E aí os filhos, que são bem pastoreados pelo seu pai, eles são fiéis. A recomendação de Paulo para Tito é que os pastores, os bispos, os líderes, deveriam ter filhos fiéis. Ok? Quarto, despenseiro da casa de Deus. O obreiro tem que ter alimento do reino para distribuir da despensa, que é a palavra do Senhor Jesus, para o povo. O obreiro tem que ter conhecimento, sabedoria, comunhão com Deus, revelação de Deus, direção de Deus, orientação de Deus, para ser um despenseiro, para dispensar a graça do Senhor, para dispensar a orientação do Senhor, para dispensar a instrução do Senhor, a palavra certa para a felicidade do povo e até mesmo a unção do Espírito pelos dons, que são as credenciais do obreiro. Como Paulo disse, as minhas credenciais foram vistas. O poder do Espírito por meio do meu ministério. Então, o obreiro tem que ser um despenseiro, inclusive ser um instrumento de bênção para a manifestação do poder do Espírito por meio dos milagres que acontecem quando ele ora. Tem que ser um dispenseiro. Um obreiro que não tem o que oferecer para o povo, não tem condições de ficar à frente de um trabalho. Então, quarta característica, despenseiro da casa de Deus. Quinto, não soberbo. Não pode ser soberbo. O soberbo não aceita repreensão, orientação, conselho. Ele acha que ele é o dono da verdade. Não pode ser assim. Tem que ser uma pessoa simples e humilde. Porque ninguém é perfeito. Se algum dia ele errar, chama a atenção dele, orienta ele, ele aceita um conselho. Agora o soberbo não aceita conselho. Então, não podia ser soberbo, nem iracundo. Sexto, não podia ser iracundo. O que é isso? Uma pessoa nervosa, mal-humorada. Não podia ser. O povo precisa de um pastor que seja carismático, carinhoso, atencioso. Já imaginou um obreiro de cara feia, fechada? O povo não vai se sentir bem, não vai se sentir à vontade. Não podia ser assim. Sétimo, não dado ao vinho. Não podia ser dado ao vinho. Gostar de beber, bebida forte. Exceto o fruto da vide. Nós já estudamos em lição passada que o fruto da vide é o suco da uva não fermentado, que eles tomavam. Agora, fermentou e a pessoa é dado muito a beber o vinho fermentado, vai andar embriagado dando mau testemunho. Não era para ser assim. 8. Não espancador, de forma alguma. Jamais ser um espancador. Nunca violência física deve ser vista na vida de um obreiro, principalmente um líder. Jamais. 8. 9. Não cobiçoso, não ganancioso. A Bíblia fala cobiça, nem cobiçoso de torpe ganância. Nós vimos aqui que a avareza significa amante da prata. Então não era para cobiçar a prata, não era para cobiçar o dinheiro. 9. 10. Dado à hospitalidade. Ele tem que ser uma pessoa que se socializa, vai na casa dos irmãos, visita, mas ele também tem que receber os irmãos em sua casa. Ele tem que receber, tem que ser hospitaleiro, atender as pessoas. Então, 10, hospitalidade. 11, amigo do bem. Uma pessoa que tinha que estar sempre se relacionando com aquilo que era bom, não com aquilo que é mal. 12, moderado. Moderação, irmãos. Nós vimos aí condutas que não expressam uma moderação. Exageros. Muitos líderes que exageram em tudo. Tem que ser moderado. Moderado no jeito de ser. Moderado até nas aquisições, para não oprimir os mais simples. Seja moderado. Não fica por aí se vangloriando, tocando trombeta das coisas que compra. Hoje nós estamos vendo uma coisa terrível, irmãos, na internet, principalmente no Face, nas redes sociais. A ostentação. A pessoa adquire algo, é maravilhoso você compartilhar. Não, Deus me abençoou e tal. Mas tem uns que se exibem, ficam se exibindo, ficam oprimindo os mais simples. Tem que ser moderado, tudo tem que ter moderação. 13, justo, olha só,
tinha que ser justo, não podia ter 2 pesos, 2 medidas, uma balança enganosa, não, justo. 14, santo, palavra que quer dizer separado, consagrado. Então, o obreiro deveria ser separado exclusivamente para o uso do Senhor e não ficar envolvido com outras coisas, como nós já aprendemos na lição passada, que o militar é crime se envolver com serviços, assuntos civis. Não. Tem que ser santo, separado para uso exclusivo do Senhor. 15, temperante. Olha essa característica aqui positiva, temperante. Ele sabe dosar suas palavras, suas atitudes. Tá? Um temperinho certo agrada a todo mundo. Ok? 16, que retém firme a palavra fiel do Senhor. Ele tinha que reter a palavra. Para reter a palavra tem que estar tendo contato com a palavra, né? Tem pessoas que são líderes e não têm leitura bíblica, exame bíblico da palavra, das escrituras. Aí como é que vai reter a palavra? Não tem como. Então, nós vimos aqui na segunda parte a qualificação dos pastores. 16 qualidades que Paulo mostra aqui na leitura bíblica em classe, do versículo 5 até o versículo 9. Se você for estudar, anote isso. Do versículo 5 ao versículo 9, que são 4 versículos, você vai ver 1, 2, 3, 4, 16 características do bom pastor, do líder. Agora aqui, tinha crentes problemáticos. Né? Tópico 2 fala crentes problemáticos. Nós temos aqui 10 características negativas. Vamos analisar aqui, a partir do versículo 10. Primeiro, desordenados. Segundo, faladores. Anote aí, anote isso. Terceiro, vãos, fazer as coisas sem nexo, sem lógica. Quarto, enganadores. Quinto, transtornam casas inteiras, andam por aí fazendo confusão. Sexto, ensinam o que não convém, ensinam coisas que não tem base na palavra. Existe a exegese, que você extrai o sentido da palavra, mas tem a exegese, que você coloca o teu sentido na palavra. Isso é errado. Exegese é uma coisa errônea, que não pode ter. Então, ensinam que não convém. 7, gananciosos. Isso é ridículo, uma coisa terrível na vida de um líder. 8, mentirosos. Pessoa que não é fiel na palavra, na verdade, ela é uma pessoa mentirosa, não pode estar à frente do rebanho. 9, bestas ruins. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Uma besta fera, ela não tem consciência do que faz. Ela não tem raciocínio. Ela não tem noção do que faz. Ela tem maldade, sem pensar nas consequências. Olha que tinha homens assim lá, Paulo disse. Eles são bestas ruins, porque o próprio profeta deles falou isso. E ventres preguiçosos. Sabe o que é um ventre preguiçoso? São pessoas que não gostam de se consagrar. A igreja primitiva, até os dias de hoje, precisa jejuar, se abster mesmo do alimento, para colocar a carne em sacrifício vivo diante do Senhor, a fim de que ele se torne mais espiritual. O jejum, eu sempre costumo dizer, o jejum é restauração. Jesus chamou o jejum de remendo novo. Para que serve o remendo? O remendo restaura. E Jesus disse, agora vocês não precisam porque eu estou com vocês. O jejum é para aproximar-se de Deus, para ter mais comunhão com Deus. Como eu estou com vocês, não precisa ser jejuar. Mas vai ser tirado o esposo e virão dias que vocês vão ter que jejuar. Porque o jejum é restauração. Jesus disse, não coloque esse remendo novo em pano velho. Eles não eram bem espirituais na época. Então, jejuar sem ter discernimento espiritual, sem ter maturidade espiritual, a pessoa não vai fazer o jejum como tem que ser feito. Com prazer, com espiritualidade, com satisfação pelo crescimento espiritual. A pessoa que não tem espiritualidade vai jejuar, ele vai dar dor de cabeça, vai ficar bravo, vai ficar nervoso. Se alguém vir tentar ele, vai até ofender a pessoa. Então, remendo novo em pano velho não dá. Agora, quem é convertido, quem é maduro espiritualmente, o remendo novo é necessário. O jejum é restauração. E o jejum restaura, sabe o quê? As fraquezas da carne. Por que tem muitas pessoas por aí que não conseguem, cristãos, não conseguem abandonar as fraquezas da carne? Porque não jejua. Porque o jejum é restauração. E aí quando Paulo fala são ventres preguiçosos,
O profeta no Antigo Testamento, o profeta de Deus, falou que tinha muitos sacerdotes que tinham o ventre preguiçoso. O que é o ventre preguiçoso? Se você está jejuando, a tua barriga está, quando fica com fome, né? Fica balançando para lá e para cá e trabalhando, trabalhando. Mas ela estando bem cheinha, não trabalha. Fica ali naquela preguiça, não se mexe. Então, o ventre preguiçoso, pessoas que não jejuam, não se consagram. E naquela época os obreiros jejuavam muito. E Paulo diz, não coloque um líder na frente da igreja que não gosta de jejuar, não gosta de se consagrar, porque o jejum é importante, é fundamental. Então são 10 características negativas que nós vimos aqui no versículo 10, 11 e 12. E aí nós temos ainda aqui, não dar ouvidos aos ensinos falsos. O terceiro tópico da lição, da segunda parte, não dar ouvidos aos ensinos falsos. Olha que interessante. Paulo ordena que Tito repreendesse os homens insubmissos, conforme o versículo 13 e 14 da leitura bíblica em classe. Esse testemunho é verdadeiro. Qual testemunho? Que aqueles homens são maus, os cretenses são maus, e esse testemunho é verdadeiro. Então, portanto, repreende-os severamente, para que sejam, aliás, sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, não era para Tito escutar aqueles homens, porque os ensinamentos deles eram errôneos. A terceira parte da lição nos diz assim, a percepção da pureza para os puros e impuros. O primeiro tópico e o segundo tópico é quase a mesma coisa, vou explicar eles meio junto para vocês aqui. O primeiro tópico diz, tudo é puro para os puros. E o segundo tópico diz, nada é puro para os impuros. O que significa isso? Essa expressão do original, anota aí o que eu fiz aqui, a explicação do original. Isso significa que os gnósticos estavam presentes entre os irmãos ali. Eram gregos com a sua mitologia, com a sua visão errônea do evangelho. Pois eles tinham uma grande lista de coisas, aonde eles diziam que essas coisas eram impuras. Para eles, tudo era impuro, para os gnósticos. Eles diziam que o casamento era impuro, o sexo entre marido e mulher era impuro, muitas comidas eram impuras, muitas coisas eram impuras, o próprio corpo era impuro. Então, para eles, nada era puro. Ok? Então, Paulo diz que para os irmãos libertos, as coisas boas que Deus fez, para os puros, os salvos, os libertos, que têm uma fé saudável, para os puros, tudo que Deus fez que é bom é puro. O casamento é puro, o corpo é puro, as comidas são puras. Era isso que Paulo está tentando dizer. Para os puros, tudo é puro. Tudo que Deus fez que é bom é puro, não tem maldade. Agora, para os impuros, olha só que Paulo explica que aquela visão dos gnósticos qualificava eles a serem pessoas impuras, erradas. Paulo diz, para os impuros, tudo é impuro. Então, aqueles que diziam que tudo era impuro, Paulo qualifica eles de impuros também. Conseguiu entender, meu irmão, essa expressão? Para os puros tudo é puro, para os impuros nada é puro. É que os gnósticos tinham uma lista grande de um monte de coisas que eles diziam que não era pura. Mas Paulo diz não. Para os puros, os servos de Deus, tudo que Deus fez é puro, é bom. O corpo, o casamento, a alimentação, a natureza, a vida, isso é puro. Então isso é maravilhoso, irmão, pensar dessa forma. Tópico 3. Conhecem a Deus, mas negam com atitudes. Uma coisa interessante aqui na página 424. Vou ler para os irmãos aqui. Olha só. Conhecer a Deus, mas negando em atitude. Olha aqui, ó. Conhecer a Deus. Preste bem atenção. Disse o Senhor Jesus, de certa feita, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7, 19 e 20. Presta atenção. E assim, embora o chamem de Senhor e profetizem em seu nome, expulsando os demônios, supostamente através de seu poder, na realidade não conhece o Senhor. Os gnósticos alicerçavam seu sistema inteiro sobre o conhecimento, que no grego é gnosis, do qual vocábulo se deriva a palavra que os designa.
criam eles que o homem pode ser remido não pela fé, mas antes pelo conhecimento. E o conhecimento que conheciam era esotérico, expresso por meio de um ascetismo ou de uma licenciosidade, tudo rebuscado em meio a fórmulas mágicas, olha a visão dos gnósticos, mágicas, encantamentos e mitos e cerimônias. Professavam conhecer a Deus por meio de todos esses métodos, mas suas ações negavam que realmente tivesse o conhecimento do Senhor. O autor sagrado, olha só, o autor sagrado não podia aprovar nem o ascetismo dos gnósticos e nem a licenciosidade deles, porquanto em nenhum desses excessos percebia provas de um verdadeiro conhecimento de Deus. Agora, aqui que é mais importante, presta atenção. Notemos, pois, que incluir a pessoa de Deus em algum credo religioso não significa que Deus esteja presente. A menos que isso mude a vida da pessoa para melhor, uma vida pura e santa. Se houver transformação de acordo com o evangelho que Cristo ensinou, Deus está presente. Agora, segmentos por aí que dizem que Deus está presente, só porque eles dizem, não, Deus está aqui, conhecemos Deus, mas nego isso nas obras, na prática, é a prova de que Deus não está presente. Porque Paulo dizia que Deus não estava presente no meio dos gnósticos. Olha só, se alguém ortodoxo quanto à doutrina defender vigorosamente a ortodoxia cristã, também não significa, se o indivíduo não estiver defendendo a doutrina cristã com a sua vida santificada. Se não tiver a vida santificada, pode falar que Deus está presente, pode falar que Deus está na igreja, mas Deus não está. Porque tem que aparecer pelos frutos, por aquilo que ele produz no seu dia a dia. A ortodoxia no credo fica inteiramente anulada pela falta de vida diária de obediência. Então, se não tiver frutos diários de obediência, pode dizer que Deus está presente, mas Deus não está. Era isso que Paulo estava querendo dizer, quando na lição, que na verdade é o versículo 15, olha só, versículo 16, aliás, não está na leitura bíblica em classe, mas está na Bíblia. Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, irmãos, eu costumo dizer para os alunos de teologia, eu brinco com eles e digo assim, vocês conhecem o Silvio Santos? Aí eles dizem, o dono do SBT? Digo isso, conhece o Silvio Santos? Eles dizem, conhecemos. Aí eu pergunto, ele gosta de cebola? Aí eles dizem, não sei. O travesseiro dele é alto ou baixo? Aí eles dizem, também não sei. O pijama dele é de linho ou de seda? Aí eles dizem, não sabemos. Opa, então vocês sabem que o Silvio Santos existe, mas não conhecem nada acerca dos gostos dele. Aí eles dizem, é verdade. Aí eu digo assim, em relação a Deus é a mesma coisa. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas na verdade somente sabe que Deus existe, mas não conhece a vontade do Senhor. E não conhecendo a vontade de Deus pela sua palavra, jamais essas pessoas vão andar agradando a Deus, porque vão errar diariamente. Porque pecado é errar o alvo. Acertar o alvo é conhecer a vontade de Deus e cumpri-la. As pessoas que não conhecem a vontade de Deus simplesmente sabem que Deus existe e vivem errando o alvo. E isso que Paulo estava querendo dizer. Eles dizem que conhecem a Deus, mas negam isso pelas suas obras. Então não basta saber que Deus existe. Tem que conhecer a sua vontade e andar nela. Louvado seja Deus. A conclusão desta lição nos diz assim: a administração de uma igreja requer a observância de preceitos e diretrizes emanadas da onde? Da palavra de Deus. O maior e melhor manual de administração eclesiástica. Por isso, Paulo escreveu 3 cartas pastorais, visando o estabelecimento, a organização e o crescimento sadio da igreja do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo hoje um contexto de milhões de igrejas, milhares de igrejas, milhões de evangélicos, de cristãos
que existem no mundo. Só de evangélicos no mundo são quase 800 milhões. De cristãos que se dizem cristãos no mundo são quase 2 bilhões. Agora, irmãos, será que as igrejas estão pautadas na palavra, como o apóstolo Paulo desejou que as igrejas da época estivessem? Aí eu digo para você, se estão ou não estão, nós não sabemos. O que nós precisamos saber é se a minha vida, a tua vida, está pautada na palavra. Daí a importância do estudo bíblico, da escola bíblica dominical. Eu quero parabenizar você que está interessado em conhecer a vontade de Deus para a sua igreja por meio da palavra e permanece buscando ao Senhor por meio das escolas bíblicas dominicais. Eu convido você para domingo estar conosco nas igrejas para aprender a lição de número 11, que tem o seguinte tema: a organização de uma igreja local. Você que deseja o conhecimento da parte do Senhor para agradá-lo, esteja conosco estudando essa lição. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.